Olá, meu nome é Lara Marinho, sou aluna da História da Universidade Federal de Goiás e faço parte do projeto de estágio sobre a história das mulheres na América Latina. Essa videoaula vai falar especificamente sobre a história das mulheres zapatistas e a sua luta por libertação. É impossível categorizar a palavra feminismo, tentar defini-la em uma frase, porque o feminismo passou por diversas ondas e dentro dessas ondas existiram diversas reivindicações feministas. Mas pode-se dizer que um dos interesses básicos do feminismo é a luta pela libertação das mulheres, libertação das amarras patriarcais e da violência masculina. Geralmente estuda-se o feminismo pela ótica estadunidense e europeia, e a história mais valorizada é a das mulheres dessas regiões, que são mulheres geralmente brancas, de classe média, desses países, como os Estados Unidos e os países da Europa. Por isso, movimentos como o das sufragistas, que foram mulheres brancas que lutavam pelo direito ao voto dessa classe específica, são muito reivindicados, não só como pertencentes, mas como personagens principais da primeira onda do feminismo. No entanto, o feminismo é marcado por diversos grupos, como as proletárias, mulheres negras, indígenas, lésbicas, etc., entre outras. Um dos grupos que tem ganhado destaque são as mulheres do Sul, isto é, as mulheres da região sul do mundo, a região que foi colonizada pela Europa e cujo modo de pensar foi dominado e colonizado por esses povos. Essas mulheres são as latinas, as negras, indígenas, africanas e asiáticas. O feminismo decolonial surge, então, para unir a teoria e a prática do pensamento feminista das mulheres do Sul, enfatizando as suas teorias, vivências e demandas específicas, a fim de fazer uma análise com recortes e perceber as diferentes formas em que as mulheres são oprimidas e têm a liberdade cerceada no mundo. No final da década de 80 e início da década de 90, o neoliberalismo começa a ganhar destaque na política mexicana. Esse processo ocorre com o avanço de políticas neoliberais, vindas principalmente dos Estados Unidos, que tem como princípio ideológico a abertura do mercado mexicano para o capital estrangeiro, a mudança nas relações de trabalho e a privatização de empresas. Por outro lado, a luta por autonomia das terras indígenas e camponesas se torna cada vez mais organizada nesse país. Os povos originários do México nunca aceitaram pacificamente o avanço do neoliberalismo em suas terras. Por isso, alguns homens e mulheres se reuniram nas montanhas, em Chiapas, que é o estado mexicano, e começaram a organizar a população para resistir com força armada. De modo que, em 1º de janeiro de 1994, o Exército Zapatista de Libertação, formado por diversos grupos indígenas de Chiapas, sai da clandestinidade e declara guerra ao Estado mexicano, com uma insurreição armada, em resposta clara ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, onde a liberação do mercado e a privatização afetariam as terras, cultura e autonomia dos povos indígenas de Chiapas. O levante se torna um marco na história dos indígenas de Chiapas, pelo fato de que, a partir desse momento, diversos grupos e comunidades indígenas da região se aliam ao movimento, conquistando a autonomia e libertando-se da influência do Estado mexicano. Os zapatistas são, portanto, um grupo de indígenas de diversas etnias que lutam para a manutenção da sua autonomia, isto é, para autodeterminar-se para além do Estado mexicano. As reivindicações dessa luta englobam usufruto da terra, trabalho, saúde, alimentação, liberdade, educação, democracia, justiça e paz.
direitos básicos que lhes vinham sendo negados pelo Estado mexicano. Apesar de toda a luta e experiência reunida nos últimos 25 anos pelo movimento zapatista, ainda hoje esse movimento tem a sua liberdade ameaçada pelo governo mexicano. Em 2018, por exemplo, o México lançou um projeto ferroviário de 7.400 milhões de dólares para unir as principais regiões turísticas do país por uma linha férrea. Linha essa que, se o projeto for aprovado, passará pelas terras zapatistas, desapropriando-os de suas terras e transformando-as em hotéis para o turismo. A luta zapatista segue resistindo a esse e a outros projetos até hoje. As mulheres sempre atuaram efetivamente no movimento zapatista. Elas já estavam presentes quando os grupos indígenas se reuniram em guerrilha nas montanhas de Chiapas e já estavam presentes nos 12 dias de guerra armada contra o Estado. Podemos constatar essa presença com a comandante Ramona e outras mulheres que, além de participar ativamente da luta armada, se rebelaram contra a ordem existente e propuseram novas maneiras de se relacionar com os homens da sua comunidade e com o poder dominante. Além disso, as mulheres colaboram em vários âmbitos da vida comum, como, por exemplo, na dinâmica interna do movimento zapatista, onde homens e mulheres exercem as mesmas funções e podem chefiar uns aos outros. Em 1993, ocorreu a publicação das Leis Revolucionárias Zapatistas. Dentre as leis publicadas, encontra-se a Lei Revolucionária das Mulheres. Lei essa que focava especificamente na mudança da realidade das mulheres indígenas de Chiapas, tornando-as livres da obrigatoriedade do casamento e de ter filhos, além de outras funções domésticas que as sobrecarregavam. Essas mudanças são consideradas revolucionárias por quebrar com a lógica espanhola que foi imposta, que é uma lógica patriarcal de dominação masculina, e também por mudar a própria cultura das comunidades indígenas para melhor, ainda que sob desagrado e reprovação masculina. Muitas mulheres indígenas têm aderido ao movimento zapatista, mesmo que essa atitude venha desagradar as suas famílias, a fim de ter uma experiência mais ampla, de aprender a ler, escrever e ter pensamentos políticos que as levem para além da lógica do cuidado do lar e da família. Para concluir a nossa videoaula, vamos analisar a fala da comandante Ramona, que foi uma das primeiras mulheres a se aliar à luta do Exército Zapatista de Libertação Nacional e é referência na luta pelos direitos das mulheres indígenas. Tudo bem, companheiros. Nós viemos de vários povos indígenas pobres. Lutaremos juntos por tudo o que quisermos. Sem divisões, vamos unir-nos, organizar-nos, vincular-nos. Nossas mulheres não são valorizadas. Suas falas não são valorizadas e ainda não têm coragem de se organizarem e trabalharem juntas. Mas nós provamos que podemos trabalhar com muito carinho para o nosso povo. Muitas resistências tivemos que superar, pois eles têm medo da nossa rebelião, não querem que participemos como eles. É por isso que no Exército Zapatista de Libertação Nacional nos organizamos para aprovar a Lei da Mulher Revolucionária. O zapatismo não seria o mesmo sem suas mulheres rebeldes. Nós, indígenas, também levantaremos nossa voz e dizemos que nunca mais haverá um México sem nós. Nunca mais uma rebelião sem nós. Nunca mais uma vida sem nós. A comandante Ramona realizou essa fala no primeiro Encontro Nacional de Mulheres Indígenas, em 1997. Congresso esse idealizado por ela e outras mulheres que lutavam ao seu lado. O que podemos perceber pela potência da fala de Ramona
é que ela se nega à narrativa de mulheres presas ao ambiente doméstico e à parte da luta, da rebeldia, e se nega a lutar meramente nos moldes masculinos. A comandante Ramona, que veio a falecer em 2006, segue sendo uma inspiração para as mulheres zapatistas, que até hoje lutam bravamente umas pelas outras e se organizam inspiradas nas primeiras mulheres que foram revolucionárias. E hoje, a realização do Encontro Internacional de Mulheres que Lutam, que ocorre sempre em terras zapatistas, muito tem a ver com as lições que as primeiras zapatistas deixaram para essas mulheres, deixaram para a nova geração de zapatistas, sobre a importância da luta e da união feminina. Muito obrigada por assistir essa videoaula, espero que ela tenha sido esclarecedora e que ajude-os a fazer os exercícios que virão. Obrigada a todas e a todos e até a próxima!